E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre dois intermediários, de um lado o Galaxy A72 e do outro lado o Realme 7. E vamos começar pelas dimensões. As dimensões do Galaxy A72 têm 16,5 cm de altura, 7,74 cm de largura, 0,84 cm de espessura, pesando 203 gramas. Já o Realme 7 ele tem 16,23 cm de altura, 7,54 cm de largura e 0,94 cm de espessura, pesando 196 gramas. No Galaxy A72, a versão do sistema operacional é o Android 11 Samsung One 3.1, enquanto que no Realme 7 ele vem com Android 10 Realme. Entrando na parte de hardware, o processador do Galaxy A72 é um octa-core com 2 núcleos com 2.3 GHz Kryo 465 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kryo 465 Silver. E o Realme 7 vem com processador também octa-core, sendo 2 núcleos com 2,05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GB Cortex A55. O chipset do Galaxy A72 é o Snapdragon 720G, enquanto que o Realme 7 conta com o chipset MediaTek Helio G95. Em análise de chipset, ambos lançados em 2020, já vimos que vem com 8 núcleos, o Snapdragon 720 conseguindo uma frequência maior de 2.300 MHz ou 2.3 GB, e o MediaTek G95 com seus 2.050 MHz ou 2,05 GB. Então, para o processador, o Snapdragon tem uma vantagem de 12%. Em tamanho do semicondutor, o Snapdragon 720 ele é melhor contando com 8 nanômetros contra 12 do MediaTek G95. Em teste de benchmarks, como o AnTuTu na versão 8 e no Geekbench na versão 5.1, o MediaTek LG95 se saiu melhor nos dois benchmarks. Uma vantagem do Snapdragon é que os desenvolvedores otimizam mais com mais frequência para jogos do que o MediaTek. Continuando, para auxiliar no processamento, o Galaxy A72 contém uma GPU Adreno 618, enquanto que o Realme 7 vem com Mali G76 MC4. Em análise de GPU, o MediaTek tem uma frequência de GPU maior, com 900 MHz contra 750 MHz do Snapdragon. Isso é uma vantagem quase chegando a 20%. E o Snapdragon apresenta maior flops, ou pontos flutuantes, que são simplesmente o número de operações e cálculos que o processamento de computador consegue fazer em um segundo. Então estamos falando de 435 gigaflops do Snapdragon contra 195 gigaflops do MediaTek. Outro ponto é que o Snapdragon ele é melhor em unidades de sombreamento, que é um recurso para gerar efeitos como iluminação, sombreamento, reflexo, entre outros, sendo que o Snapdragon contém 128 unidades contra 64 do MediaTek. No mais, eles são iguais, tendo suporte a 64 bits, DirectX 12, OpenCL2 e o Vulkan 1.1. E na parte de memória RAM, ambos trazem uma memória do tipo LPDDR4, o Galaxy A72 podendo ter 6 GB ou 8 GB de memória RAM, enquanto que o Realme 7 pode ter versões de até 4 GB, 6 GB ou 8 GB de memória RAM. A memória interna do Galaxy A72, sendo do tipo UFS 2.1, conta com 128 GB ou 256 GB de memória interna, enquanto que o Realme 7 contém também uma memória UFS 2.1, podendo ter 64 GB ou 128 GB de memória interna. O microSD de memória externa no Galaxy A72 pode ir até 1 TB de memória, como também o Realme 7 podendo ter até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Galaxy A72 ele apresenta uma tela de 6.7 polegadas, enquanto que o Realme 7 contém uma tela de 6.5 polegadas. A resolução de tela do A72 é uma Full HD Plus 1080 pixels, enquanto que o Realme 7 também conta com uma tela em Full HD Plus 1080 pixels. Já a densidade de pixels, o Galaxy A72 contém 393 pixels por polegadas, enquanto que o Realme 7 contém 405 pixels por polegadas. E o tipo de tela do Galaxy A72 é uma Super AMOLED com 800 nits, enquanto que o Realme 7 apresenta uma tela IPS LCD com 480 nits.
Quando se fala em taxa de atualização, ambos contam com uma tela com uma taxa de 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Galaxy A72 apresenta 4 câmeras na sua parte traseira do celular, sendo uma principal com 64 megapixels e uma abertura focal de 1.8. Essa abertura ela se refere a uma foto com mais exposição à luz. Ela também conta com uma ultra-wide, que é uma câmera para imagens mais amplas, mais abertas, com 12 megapixels e uma abertura focal de 2.2. Uma câmera macro, que é para imagens mais próximas, com 5 megapixels e uma abertura de 2.4. E uma câmera telefoto, ou teleobjetiva, como você quiser chamar. É uma câmera para capturar imagens com mais uma ampliação, sem perder tanta qualidade na imagem, com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Realme 7 conta com uma principal de 64 megapixels. Apesar disso, tem versões do Realme 7 com 48 megapixels e com lentes diferentes, mas a versão que eu falo aqui é a de 64 megapixels. Continuando, essa câmera de 64 megapixels ela traz uma abertura focal de 1.8. A ultra-wide dela conta com 8 megapixels, sendo uma abertura de 2.3, e a macro conta com 2 megapixels, com uma abertura focal de 2.4. E o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4 também. Sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco sobre a profundidade das fotos, o Galaxy A72 ele é 1% superior, sendo 1 sobre 1.72 polegadas contra 1 sobre 1,73 polegadas. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. E a resolução do Galaxy A72 nas imagens é de 9.238 por 6.928 pixels, enquanto que o Realme 7 conta com 9.216 por 6.912 pixels. A câmera frontal do Galaxy A72 é com 32 megapixels, com uma abertura focal de 2.2, enquanto que o tamanho do sensor vem com 1,5 de polegada. Isso é superior ao do Realme 7. Enquanto que o Realme 7 conta com uma frontal de 16 megapixels, com uma abertura focal de 2.1. Essa abertura é melhor do que a do Galaxy A72, tendo um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Indo para a parte de gravação de vídeo, o Galaxy A72 ele consegue gravar em 4K 2160 pixels, como também o Realme 7 gravando em 4K 2160 pixels, e ambas as gravações podem ser feitas a 30 fps. Já na câmera frontal, o Galaxy A72 consegue gravar em 4K a 30 fps, enquanto que o Realme 7 consegue gravar em Full HD a 30 fps. A bateria do Galaxy A72 conta com 5.000 mAh, tendo uma potência de carregador de 25 watts, enquanto que o Realme 7 tem 5.000 mAh, tendo um carregador de 30 watts. Um ponto aqui é que, de acordo com a Realme, o celular consegue recarregar 50% da bateria da carga em apenas 26 minutos, pois essa tecnologia é da própria Realme, então isso é interessante. Tanto o Galaxy A72 como o Realme 7 contam com sensor de impressão digital, e ambos também contam com NFC. E o tipo de proteção de tela do Galaxy A72 é o Gorilla Glass 3, como também o Realme 7 trazendo o Gorilla Glass 3. Entrando na parte de jogos, o Galaxy A72 no Free Fire consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Realme 7 conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. No PUBG, o Galaxy A72 consegue rodar no HD a uns 35 fps, enquanto que o Realme 7 também consegue rodar no HD a 30 fps. No Call of Duty, o Galaxy A72 consegue rodar no muito alto com 60 fps, enquanto que o Realme 7 também consegue rodar no muito alto a 60 fps. No Fortnite, o Galaxy A72 consegue rodar no médio a uns 24 fps, e para o Realme 7 consegue rodar no alto a 28 fps, já é um ponto positivo para o Realme 7. No Arena of Valor, o Galaxy A72 consegue rodar no Vida a 60 fps, como também o Realme 7 conseguindo rodar no Vida a 60 fps. No Asphalt 9, o Galaxy A72 consegue rodar no máximo a 30 fps, enquanto que o Realme 7 também consegue rodar no máximo a 30 fps. No PES 2021, o Galaxy A72 consegue rodar no alto a 60 fps, e para o Realme 7 consegue rodar no alto aos 58 fps.
No ARC, o Galaxy A72 consegue rodar no épico a 17 FPS, e para o Realme 7 consegue rodar no épico a 22 FPS. No Genshin Impact, o Galaxy A72 consegue rodar no médio a 22 FPS, enquanto que o Realme 7 consegue rodar no alto a 25 FPS. Outro ponto positivo para o Realme 7. No Galaxy A72, no Black Desert, ele consegue rodar no alto a uns 55 FPS. Já para o Realme 7 consegue rodar no alto a uns 52 FPS. E no League of Legends Wild Rift, o Galaxy A72 consegue rodar no Ultra a 60 FPS, enquanto que o Realme 7 também consegue rodar no Ultra a 60 FPS. O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares, apresentam bom desempenho, boa câmera, bateria e tela, são bons intermediários. Já na parte de design, ambos são bonitos, com a construção bonita, tanto na frontal como na traseira. O Realme 7 ele impressionou porque ele é muito bonito na traseira. Já sobre as cores, o Galaxy A72 ele traz o preto, o branco, o azul e o violeta, que são todas as cores bonitas. No Realme 7 ele traz um prateado e um azul, que também são bonitas e bem diferenciadas. As dimensões deles são próximas, então dessa forma eu vou ficar com um empate. Em desempenho, meu voto vai para o Realme 7. Ele teve um bom desempenho, ele foi um pouco superior em jogos, como no Fortnite e no Genshin Impact, sendo pouca coisa. No restante eles são bem próximos, com um bom processador, uma boa RAM, armazenamento suficiente. O Android do Realme ele traz a versão 10, sendo a Realme, contra o Android 11 e Samsung One, então dessa forma eu vou ficar com o Realme 7. Na parte de câmera, meu voto eu vou ficar para o Galaxy A72. Ele traz mais pixels na sua câmera ultra-wide na macro e também na frontal. Ele traz uma abertura de câmera igual e um tamanho de sensor um pouquinho melhor. A frontal traz mais pixels e um sensor melhor. Na gravação ele se iguala, sendo 4K a 30 FPS na traseira. E na frontal, vantagem para o Galaxy A72, conseguindo gravar também em 4K a 30 FPS, enquanto que o Realme grava só em Full HD. Já na parte de bateria e tela, para a bateria, meu voto vai para o Realme 7, sendo que ele tem 5.000 mAh contra os 5.000 do Galaxy A72. A vitória dele vem com o carregador de 30 watts contra um de 25 watts. Isso quer dizer que ele tem uma recarga mais rápida e isso é mais praticidade e agilidade no dia a dia. Para a tela, meu voto vai para o Galaxy A72. Ele tem uma tela maior, com menos densidade de pixels, sendo uma tela Super AMOLED com 800 nits. No restante eles são iguais, tendo uma tela com 90 Hz, com taxa de atualização, e uma resolução em Full HD+. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Realme 7 ele leva essa. O preço dele está entre os 1.600 até 1.800 na data de gravação desse vídeo. Ele entrega um bom desempenho, uma boa bateria, a câmera e a tela dele é satisfatório. O Galaxy A72 ele tá mais caro, você então vai encontrar ele entre 1.800 até 2.200 hoje. Então acredito que não vale a pena pagar tão caro por ele, sendo que você tem outras suas opções boas no mercado. Se o preço dele abaixar um pouco, bater 1.600, 1.700, fica bem competitivo, o que eu acho difícil de acontecer. Mas ele continua sendo um celular muito bom, trazendo ótimo desempenho, câmera, tela, bateria. O único ponto que reclama é o preço um pouco salgado, mas em custo-benefício ele perdeu hoje para o Realme 7. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.